Estamos de volta com o Seleção Sport TV e já vamos chamar o Mauro Naves, que acompanhou o dia de hoje no Corinthians e nos traz as informações de lá. Olá, um abraço para você que está ligado no Sport TV. Nesta quarta-feira, o técnico Fábio Carille fez o primeiro esboço do que poderá ser o time titular do Corinthians para iniciar a partida de domingo no clássico contra o Palmeiras. E Carille começou fazendo logo duas modificações. Tirou o Maicon e o Jadson e colocou na equipe o Camacho e o Cleison. Com o Camacho, imagina-se que ele queira aí melhorar um pouco a saída de bola, essa transição da defesa para o ataque. Lembrando que o Maicon fez um excelente primeiro turno, estava muito bem, era uma peça importantíssima, mas caiu de rendimento, assim como o Jadson. Agora, essa mudança já é mais sintomática, porque o Cleison vinha mesmo pedindo passagem, ele estava apenas entrando no segundo tempo das partidas e ainda assim já fez 4 gols no segundo turno, que é o mesmo número de gols do artilheiro Jô. Portanto, uma mudança mais de velocidade, que modificam um pouco. Os diretores Flávio Adalto e o gerente Alessandro deram entrevistas hoje aqui, dizendo que andaram procurando problemas que justificassem problemas extracampo, que pudessem justificar esta queda de rendimento e que não encontraram nada. E a gente não detectou nada. Por quê? Porque não teve nada, felizmente, a não ser uma queda natural. Então, eu esclareço que um assunto que nem deveria falar, mas bateram tanto no negócio de salários, que o Roberto outro dia veio aqui e ficou até irritado. Gente, 98% ou 99% dos contratos do Corinthians são CLT. Desculpa, Flávio, 100%. 100 agora. Tinha dois casos, tinha os dois casos, então 100%. Aí você não cansa de ler em todos os lugares que, olha, mas eles estão em dia com a CLT, mas não estão em dia com isso, com aquilo, uma série... Não. Então, o Corinthians, desde que o Roberto assumiu, fez essa política. Vai todo mundo entrar na CLT. Queira ou não, essa é a forma do clube. Então, seria esse um problema? Não é um problema. Qual seria o problema? Ou outro problema? Relacionamento? Gente do céu, não tem. Então, nós também não vamos inventar coisa para nos defender, acontecer alguma... Não aconteceu nada. Então, se o problema é dentro de campo, cabe mesmo ao Fábio Carille tomar essas providências. O Corinthians espera uma reação a partir desta partida contra o Palmeiras, porque todo mundo reconhece, é visível a queda de rendimento. Um time que já teve 17 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e essa diferença agora é de apenas 5 pontos. Mauro Naves, do CT do Corinthians, para o Sport TV. Valeu, Mauro. Vamos falar sobre o Corinthians, então, contando com a participação de Ana Thaís Matos e Vitor Guedes, direto de São Paulo. Fala, Vitão. Fala, Ana. Tudo bem, Barreto? Hoje você está com quase 50% das convocadas no Seleção. É verdade. Rapaz. Exato. Quanto tempo, Ana? Saudades? Ô, Maíra, tudo bem? Já fica a proposta. A gente nem falou há 10 minutos atrás. Já fica a proposta para o próximo Dia Internacional da Mulher, a gente ter as convocadas no Seleção. Perfeito. Convocar convite todas aceito. E faz o Seleção. Boa. Mais de 50% do Futebol Globo no rádio. É verdade. Nós 4. Com a nossa Pepe Siqueira aí ao seu lado, né? Ela tá espalhando esses boatos aí. Já passaram um vídeo aqui de eu dando carrinho em jogador. Tem isso, é? Tem, você já colocou no ar, Barreto. Você colocou no ar. Carrinho não. Foi uma entrada forte que o Gabigol deu uma valorizada. Deu, exato. Porque, não tem nada a ver com isso. Saiu assim, né? Exato. O árbitro não deu. É por essa divisão de vídeo, você ia ser punida. Maíra Siqueira meteu um passa depois pra ele. Por essas porcentagens, eu classifico que eu e o William somos o resto, né? Tipo, tem o pessoal da... O William é só mais um grande zagueiro presente hoje aqui no Seleção. É verdade, só mais um, gostei. Sinergia. Eu tô aqui também sou do Sport TV. Estamos juntos nesse pacote aqui. Fala, Vitão. Boa tarde, 2h25 no horário da ZL. Eu, como tenho um amigo meu corintiano, eu tô que nem ele. Eu comi aquele pão de forma com presuntão. Seu amigo alemão? É um baita corintiano, diga-se de passagem. E eu acho que ele tá meio certo, assim, na cornetada que ele deu. E eu acho que o Carille hoje vem no boletim do Mauro Naves, antes da manhã, as mudanças do time. Até escrevi no jornal hoje, sem saber que ele ia fazer as mudanças. Eu acho que o Carille acertou antes tarde do que nunca, assim. Precisava fazer alguma coisa na equipe, fez. Talvez, assim, ele tava numa situação tranquila. Ele só esboçou, né? Não quer dizer que ele vai tirar o Gabriel, que ele vai tirar o Maicon e o Jadson. Eu acho que sim, é o jeito que ele trabalha, assim. E ele tá numa situação tranquila. Quem ele tirasse, ele tinha razão. Aí quem ele coloca, ele tá errado. Esse é o problema, né? A situação do Corinthians é essa. Quem ele tira do time, agora saiu o Jadson, saiu o Maicon.
O Fagner e o Arana não saem do time porque não tem reserva, que não estão jogando nada também, né? Mas é um sinal para os jogadores, enfim, a acordarem, enfim. Eu escrevi isso hoje, em 2013, o Corinthians passou por um problema parecido, a Ana Thaís vai lembrar. O Corinthians ganhou tudo em 2012, em 2013 o Tite era o técnico. Foi a melhor defesa, o pior ataque. E era um momento que assim, era difícil pro Tite, ele demorou para mudar, ele mesmo reconhece que demorou para mudar, porque tinha gratidão, tinha aquela coisa, uma hora vai acertar. A diferença é que aquela vez tinha ganhado tudo. Essa vez ganhou o primeiro turno que não é nada. E um Mas a sensação é a mesma, assim, uma hora vai, e viu assim, bom, agora tem que mudar, o risco maior mas é arriscado. Era arriscado manter o time do jeito que estava, precisava fazer alguma coisa, o Cleison, o Mauro lembrou, fez metade dos gols do Corinthians no segundo turno, o Corinthians que tem o pior ataque do segundo turno, né? A 17ª campanha, o pior ataque com 8 gols, precisava fazer alguma coisa no time, enfim, eu mexeria até mais, eu colocaria o Pedrinho no lugar do Romero. Mas, enfim, meu amigo alemão tá feliz com as mudanças aí do Carille. Eu só faço feliz uma de ter ponderação mudado. em relação ao Carille, né? Porque eu lembro que antes de começar o Campeonato Brasileiro, muito se falava que o Corinthians poderia contratar poucas peças, não tinha dinheiro para fazer contratação. E ele falou a seguinte frase: olha, eu avisei a diretoria que se mantiver o mesmo time, não sair ninguém, não precisa trazer outras peças, porque com o que eu tenho hoje eu consigo colocar o time para brigar por algo. Ele não falou em título, não falou em nada. Mas ele mesmo bancou que ele poderia explorar o melhor desse elenco, que é um elenco curto, um elenco extremamente limitado, mas foi o elenco que ele mesmo bancou, que ele acreditava que dava para isso. Claro que a liderança e tudo que o Corinthians fez no primeiro turno foi além das expectativas do próprio Corinthians, do próprio Carille. E agora essa conta desse elenco curto chegou, e que não é de agora, né, Barreto? A gente já vem falando disso há um bom tempo, até mesmo quando o Corinthians estava bem no primeiro turno, essa questão do elenco curto. Então acho que o único ponto que eu coloco assim, em relação ao trabalho do Carille foi essa, talvez por inexperiência, ou talvez por acreditar que de fato esses jogadores fossem render o mesmo o ano inteiro, porque foram bem no primeiro semestre com o estadual, com o começo, com o primeiro turno, mas eu acho que agora, na hora do vamos ver mesmo, ele mexe o time, mas ele não tem alternativa para fazer nada, não tem um coelho da cartola para fazer algo diferente do que o Corinthians vem demonstrando até aqui. Nessa entrevista que a gente assistiu do Mauro Naves, um trecho que não passou, foi perguntado aos diretores sobre o peso, preparação física, porque circulou desde domingo uma foto do Jadson, que eu não sabia se era o Jadson, se era o Walter, se era o Ronaldo. Mas a foto, uma foto isolada. E foto, às vezes, você pega um ângulo e tal. Fizeram isso com o William no Chelsea também, na seleção. Mas o Corinthians, na verdade, nos últimos jogos, tem jogado muito melhor o segundo tempo do que o primeiro. Eu não acho, sinceramente, que a questão do Corinthians é de preparação física ou de vagabundagem. Fotos que estão circulando aí de festas passadas. A questão, na minha opinião, além da má fase coletiva, é aquela coisa assim, eu disse, muita gente escreveu e falou que quando era campeão, a gente pode, o Corinthians não pode acreditar, os jogadores acreditaram. E meio que houve uma desmobilização, assim, uma coisa de que já era, vai ganhar. E perdeu um pouco aquela coisa, não é de vagabundagem, mas de treinar assim como se esse jogo fosse o jogo da vida. Mesmo o Carille, que faz um ótimo trabalho e falava sempre em jogo a jogo, começou a dar entrevista dizendo que faltam 5 vitórias, faltam tantos pontos, tal time tá fora, tal time disputa, que eu acho que é natural, mas eu acho que esse foi o problema maior do Corinthians e agora caiu a ficha, que precisa jogar, né? E os últimos 2 jogos, é duro dizer isso, né? Mas o Corinthians perdeu do Botafogo e da Ponte Preta, jogando melhor do que as vitórias que vinham, assim, muito pior que o primeiro turno, mas muito melhor que o início do segundo turno do Corinthians. E vai jogar agora com um time parecido com o do segundo tempo, que é o time que vem jogando melhor nos últimos jogos. Enfim, vai jogar em casa, o empate não é um mau resultado para o Corinthians, embora mais uma vez jogue depois do Santos, né? Então eu não tenho dúvida para mim, não sei o que o William acha, que se o Santos não ganhar o jogo, e mesmo se o Santos ganhar talvez, o Corinthians vai jogar como jogou contra o Grêmio. Se não tiver jogo, tá bom pro Corinthians, Exato. Né? Agora, precisa jogar. E assim, uma coisa é você ver alguém chegar em segundo lugar, ameaçar. Outra coisa é pro corintiano ver o Palmeiras. E jogando bem, pro Colorado ver o Palmeiras não tá jogando mal. E tá jogando bem faz tempo, não é com a saída do Cuca só, né? Claro que a saída do Cuca mudaram várias coisas. Mas o Palmeiras, se você pegar o retorno do Palmeiras, é um retorno muito bom. Sim. É a derrota pro Santos e empate pro Bahia, assim, os resultados mais negativos ainda com o Cuca. Mas ganhou do Fluminense, ganhou do Coritiba, enfim. Eu acho Contra o Cruzeiro empatou, mas jogou não era um time que ninguém tinha, pelo menos nas nossas avaliações, não era um time que estava fora da briga. Não, mas o Palmeiras não. O Palmeiras quer o G4, não quer ganhar. Né? Agora... Quero o G4, Ridícula essa declaração. Agora,
Vocês citaram aí a questão, o fenômeno das fotos, né? Fotos que circulam nas redes sociais. Isso me lembra de um livro que eu li uma vez, se chama Trust Me, I'm Lying, ou seja, confia em mim, eu estou mentindo. E era de um cara que trabalhou na indústria fonográfica, trabalhou no entretenimento. Enfim, no fim ele acabou se especializando em fake news, né? E o que ele fazia? A especialidade dele era fazer, via blogs, que era um fenômeno da época, uma não notícia chegar à imprensa oficial, né? A vocês da imprensa. E ele tinha toda a estratégia de publicar um blog num lugar que ele sabia que geraria comentários, que as pessoas iam refutar e que alguém de um site maior ia pescar como uma polêmica. E aquilo ia virar... E assim, as redes sociais muitas vezes criticam vocês da imprensa, né? A forma de fazer jornalismo, manipulação e tal, e em determinados momentos fazem péssimo jornalismo. Esse próprio cara no livro dizia, eu fazia jornalismo do século XIX, aquele que o cara publicava uma reportagem ali, que não tinha nada de bombástico, mas o garoto ia pra rua gritar que tinha um negócio, né? É o fim do mundo, é a Terceira Guerra Mundial, quando você vai ver uma pequena crise diplomática, e aí... No século XIX não dá para ter Terceira Guerra Mundial, mas enfim, vocês entenderam o conceito, né? Primeira Guerra Mundial. Você transforma um recorte no que você quer impor como uma avaliação. Uma foto do Jadson não é a comprovação de que o Jadson está gordo. Você tem que dizer de onde veio essa foto, quando é que ela foi tirada, cruzar com outras informações. Essa foto realmente pega um momento ruim do Jadson, não está legal. Né? Primeiro você tem que saber se a foto é autêntica, se ela é original, se não tem nenhuma montagem. Se né? não tem retoque, né? Se não tem retoque. E hoje você consegue milagres. Sim. Se é uma foto original, é importante saber onde e quando ela foi tirada. Qual era esse momento? É pré-temporada? É acabando de voltar aos treinos ou é agora? Por que o que é essa foto? Publicar essa foto, essa foto é do Estadão, né? O que a divulgação dessa foto quer mostrar é que o Jadson está gordo agora e porque que ele não está compromissado com o time agora. O rendimento dele caiu porque ele está desse jeito na foto. Essa foto é do Estadão, o autor é o Bruno Olivieri. E eu não estou dizendo que o Bruno tem essa intenção, não é isso. O problema é a divulgação da foto. Né? Aquilo ali é um flagrante, de um momento. Quem estranha aquele momento tem a obrigação de perguntar o seguinte, mas vem cá, então vamos lá no Corinthians, qual é o peso do Jadson? E outra, como é que está o percentual de gordura dele? Né? Tem que olhar o Jadson em outros momentos. Isso, tira uma foto. Esse é o perfil dele, é o corpo dele mesmo. Tem muito jogador, eu joguei com vários, óbvio. E ele era aparentemente gordinho na pré-temporada, gordinho em abril, gordinho em agosto, gordinho em dezembro. Você olha, tirasse foto em qualquer período, era a complexão física da pessoa. E aí o percentual de gordura que vai definir, que vai fazer a diferença. E o desempenho é o tipo da coisa que eu acho uma covardia gigante. Não estou falando que o Jadson não esteja fora de forma, mas esse tipo de publicação eu acho uma covardia, um não jornalismo. Faz a matéria bem feita. Não faça uma coisa pela metade, insinuando as coisas e aí aproveitando o momento ruim do clube e do jogador. E você joga pra torcida, né? Claro, que é o objetivo no fim. E as outras são piores ainda, né? É a reciclagem de vídeo antigo. Indiscutível que ele tá jogando. Você pegar vídeo de 2014, 2015. Tá jogando muito mal. Pra querer mostrar por que o Corinthians tá mal em 2017, aí desculpa. Eu acho que tem uma falta de criatividade Corinthians e Grêmio. Na hora de você fazer uma apuração ou uma discussão. Vamos lá. O jogador não está jogando bem. Ok, isso é um fato. O Vitor acabou de falar lá, mas ele não está jogando bem, não está jogando bem. Por que a primeira opção é sempre festa? Por que a segunda opção é sempre não estar no peso? Entendeu? O cara pode não estar jogando por outros 2 ou 3 motivos, né? Claro. Eu acho que nessa questão do Corinthians, especificamente, a gente está lá mais perto, quase que diariamente, não tem essas coisas. Eu acho que estão buscando coisas que não existem. Caiu o desempenho do time, sem querer citar de novo o Renato Portaluppi aqui, o que ele falou era certo. Ele foi massacrado. O Corinthians vai despencar, mas não é um despencar no mau sentido. Aquele aproveitamento superior a 80% não existe.
E o Corinthians conseguiu fazer. O Corinthians conseguiu fazer. Ontem eu perguntei pro Wagner. O Renato achava que ia baixar para 30, Marquinhos. Não, claro que não. 30, nem o Renato falou de normal. Mas o Renato depois ele retificou o verbo. Ele devia estar pensando vai perder pontos. Ele pensou, porque o verbo... 50 que seja. 50, vai. E o Corinthians seria campeão com 50. A palavra despencar parece realmente que ia sair de 80 para 20. É isso. Pois é, mas não era esse o objetivo do Renato. Ele usou a palavra errada. A palavra foi mal utilizada. E assim, tom de mas voz, ele tinha uma manchete razão. destacada, tudo isso muda o que uma pessoa quer dizer, o que quis dizer. Perder desempenho, ele tem razão. Aconteceu isso com o Corinthians. Mas vamos lá. Eu sei que as coisas no Corinthians, no Flamengo, elas são gigantescas. Vamos olhar para a tabela. Corinthians em primeiro lugar. Quantos pontos na frente do segundo? 5. 5 rodadas. Aprendi isso com o professor Vanderlei Luxemburgo. 5 pontos são... no mínimo 2 rodadas. No mínimo. Tudo certo para um, tudo errado para outro. É verdade. Você precisa de 2 rodadas. Eu tenho uma conta mental que... igualar ou passar 1 ponto. E o campeonato ainda vai estar vivo. Tem uma conta mental eu entendo que 3 o desespero. Pontos por rodada o desespero é muito difícil. 1 ponto por rodada é muito difícil tirar. E a gente está maior quase o prazo, nisso. mais difícil. Mas a gente está quase nisso, Marcelo. Ponto, quase 1 ponto por rodada. Eu entendo o desespero dos corintianos procurando agulha no palheiro, mas eu acho que não é para tudo isso. A Ana ia contar uma história lá do jogo do Grêmio, não é isso, Ana? Isso, Corinthians e Grêmio na Arena, o Barreto, eu trabalhei nesse jogo e o Jadson foi sacado no segundo tempo, né? E aí, se você pegar o jogo falado, é assim, o Jadson não jogou nada e ele merecia sair. Só que ele cumpriu uma função tática de marcação, que ele voltou o primeiro tempo para tomar a bola, porque o Grêmio jogou em cima do Corinthians o tempo inteiro, e ele teve uma função tática de marcação que ele aprendeu com o Tite em 2015, e ele mesmo fala isso, né? Que é ele ficar cercando ali para fazer a marcação, e ele marcava muito para deixar espaço para o Wagner Love e para o próprio Renato Augusto jogar em 2015, e ele fez muito isso no jogo contra o Grêmio e ficou extremamente desgastado. Quando a bola chegava para o Jadson, ele não tinha tanto espaço e não tinha condições, pelo menos na minha visão, física no segundo tempo, de ir além do que ele podia com aquela bola, porque ele já estava cansado, porque ele jogou na marcação o tempo inteiro. E aí ele saiu, o Carille substituiu de fato, e aí ficou aquele resumo, o Jadson não jogou bem. Porque a função dele, de armador ou de um cara para jogar mais próximo da área, ficou num segundo plano para ele jogar como um marcador, que é o que o esquema do Carille pede de todos os jogadores, inclusive do Jô. O Jô sai para jogar de fora da área o tempo inteiro para ajudar na marcação. E o Jô tem 1,95 m, joga como atacante porque é a função do esquema do Carille. Então acho que até isso aumentou o desgaste dos jogadores, e aí muita gente fala, mas só tem um jogo por semana, o Corinthians não está disputando nada. O Jadson tem mais de 30 anos, o elenco do Corinthians teve um primeiro semestre com vários jogos, e é normal, eu acredito pelo menos, esse desgaste físico não só do Corinthians, mas dos outros times nessa reta final de temporada. Se a gente lembrar 2011, o Corinthians fez um primeiro turno muito bom, não como esse agora, né? Foram 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate, e chegou para definir o título na última rodada, num clássico contra o Palmeiras. Naquela época o clássico ainda era nas últimas rodadas, enquanto o Vasco jogava com o Fluminense, podendo superar o Corinthians na última rodada. Então eu acho que essas avaliações eu tomo com muita cautela em relação a preparo físico de jogador, se ele está saindo ou não. Até os cultos evangélicos dos jogadores do Corinthians foram questionados se eles não estavam indo no culto demais. Mas não pode ir pro bar e não pode ir pra igreja, é pra ir pra onde então, meu amigo? Tem muito tem que ir pra algum lugar na vida dele. O William que frequentou o vestiário a vida inteira. Mas peraí, aí não dá, aí não dá. Pelo menos escolhe um lado. Exatamente. Pelo menos tem um lado. Se não pode nem ir pro bar, nem ir pra igreja, complica. E assim, tá na cara que isso já começou a incomodar. Eu aqui essa semana, 1 ou 2 vezes, eu falei assim, gente, eu não quero que o Seleção esteja na vanguarda do debate sobre saída do Carille. Porque a gente aqui depois fica reclamando que o time demite muito técnico. A gente não pode lançar esse tema. Agora, hoje você já tem 2 diretores, né, vindo a público para falar que o Carille não vai sair, que não tem salário atrasado, que estão comprometidos, que não tem salário atrasado, enfim, que o pessoal não está indo para a noite. Isso foi tema também da entrevista coletiva. Quer dizer, o Corinthians sentiu a necessidade de explicar para o seu torcedor
que as coisas estão bem, que está tudo Mas só fazendo uma defesa também nesse caso da imprensa, muita coisa hoje vem de redes sociais. Um possível vídeo de Jadson, sei lá o quê, na balada, e Jadson está acima do peso, e etc, etc. Muito vem das redes sociais. E aí, muitas vezes o jornalista sequer traz isso à tona, mas a torcida está pressionando e falando em tanta rede, de tanta forma, que o diretor dá a cara para fazer. É claro que, aí você tem que ter o cuidado jornalístico de isso está sendo discutido pelos torcedores, você deve noticiar? Torcedores estão falando, deve, não deve? Cada um vai ter o seu critério. Eu acredito que isso não deveria ser notícia. Mas mesmo que o jornalista noticie ou não, se a torcida está só falando sobre isso, isso vai repercutir. E aí a diretoria, que está pressionada porque o time não rende em campo e vê o arquirrival encostando, vai querer dar uma justificativa. E aí tudo isso entra nesse debate. Hoje em dia todo mundo tem voz. Sendo positivo ou negativo, todo mundo tem voz. E aí esse torcedor que vai buscar uma explicação porque ele está desesperado para entender por que seu time caiu tanto de rendimento, vai buscar as suas alternativas. Mas uma boa pergunta é por que tomar gol de cabeça? Sim, isso exato. Sim é futebol. Um time que nunca tomou tanto gol de cabeça como o Corinthians. Treina pra caramba. Isso é futebol, não é? E que o técnico saiu, tá gordinho. Né? Que isso? E que o técnico se irrita na hora que toma o gol. Porque o técnico diz, não dá, eu treino. E aí, 2 gols contra o Botafogo, 1 gol contra a Ponte Preta. Isso sim. É motivo de tema. Porque é o seguinte, se você treina e o time toma gol, peraí, tem alguma coisa errada. Ou o teu treinamento não tá bom, ou então os teus jogadores... Na hora do jogo o cara não tá fazendo o que tá combinado. Não tá, isso aí. Isso é futebol. Isso dá pra gente falar, ninguém vai ficar bravinho. William, uma dúvida, você era do culto ou do bar? Pensei que você ia falar isso antes. Eu era dos dois. É sincretismo, né? Sincretismo. Tudo no seu momento, né? Mineiro, né? Não. Mas o dia tem 24 horas pra quê? Vai à missa de manhã, você só não faz tudo. Você só não tem tempo pra fazer o que você não quer. O Vitão chamou. Só uma coisa em relação à coletiva de hoje do Alessandro e também do Flávio Adalto, tem vários tipos de torcedores. E tem um torcedor que tem muito influente no Corinthians, que são os conselheiros e são os sócios do clube, que vai ter uma eleição dia 3 de fevereiro. E tem 3 chapas já. Tem Osmar Stabile e Cittadini que devem se unir. O Stabile vai ser vice do Cittadini, isso eu estou afirmando aqui. Por enquanto são 2 que vai ser uma chapa só. Tem Romeu Tuma, que é oposição, e tem uma ex-situação que foi Felipe Isabella, que é candidato. E o André será candidato dia 5, vai oficializar dia 5. E os caras estão cobrando assim, vai perder o título pro maior rival, vocês não vão fazer nada, não vão fazer nada, não vão fazer nada. Então é um discurso muito mais para a torcida e para a torcida que vota e para conselheiro. Hoje precisavam ir lá porque estão sendo cobrados para isso, né? Então, assim, não é só a torcida da rede social, do Facebook, do Twitter, tem a torcida... Eu acho que isso não influencia tanto no time, mas influencia no comportamento da diretoria, que precisa dar uma resposta para esses caras que estão decidindo quem vão apoiar. Então, precisava ir lá, porque assim, a gente que acompanha isso, e eu tenho os outros trabalhos que eu faço além daqui no jornal, eu apresento um programa para a torcida, e entrevistei os candidatos a presidente do Corinthians, você percebe claramente isso. E só uma relação em relação à rede social, voltando um segundo, só o Barreto falou das fake news. Eu concordo com ele em 100%, mas eu acho que jogador de futebol que vive nessa realidade tem que ser um pouco mais inteligente. Por exemplo, a foto do Jadson não quer dizer nada, eu acho que ele não tá jogando nada e não é por causa do peso. O do Arana tá circulando uma foto dele sem parar, que também é do aniversário dele em abril, só que eu sou da Zona Leste e não tenho amizade pessoal com o Arana, mas sei de onde ele é, a região dele é na Grande Sapopemba, ali na Vila Ema, e a região dele, que é uma região carente da Zona Leste de São Paulo, até hoje, quando tá na folga, ele vai lá com os amigos dele, senta no bar, troca ideia, como uma pessoa normal faz, como o Adriano faz aí na Vila da Penha, se eu não me engano. Vila Cruzeiro. Só que assim, Vila Cruzeiro, desculpa. Acontece que quando perde o jogo ou ganha, vai aparecer essas coisas, né? O jogador já tem tanto... Eu acho que tá... Ou ele faz mesmo, sabendo que vai ter, e encara depois. Por exemplo, eu sei que torcedor, essa onda de haters, de odiadores, enche o saco, então eu não revelo meu time. Para não ter problema, eu não falo meu time. Eu respeito quem fala. Agora, se o jogador sabe que vai passar por isso. O Jadson está numa fase péssima dentro de campo. Tô analisando só o futebol, não tá jogando nada. Aí ontem ele foi para as redes sociais dele, se não me engano foi no Instagram, e fez uma postagem chamando os antes têm que se aguentar, agora os antes vão perder a posição no time. Quem critica hoje vai aplaudir amanhã. Espera ganhar, não truca sem. Eu acho que falta orientação. Eu não faria isso. Não é hora de trucar. Mas tá no direito dele. Eu acho que depois eu não teria feito o lugar dele. Se eu fosse assessor pessoal dele e não sou assessor, eu teria orientado ele a ficar na dele. Hoje eu fico muito preocupado com uma coisa que é o seguinte, uma vez a Folha de São Paulo, há muito tempo, lançou
um fascículo especial sobre filosofia. Aí ela te fazia várias perguntas aparentemente desconexas para você responder. Depois tinha lá você ia checar as perguntas para avaliar suas incoerências. Ora, se você está respondendo determinada coisa sobre racismo, você, ao responder isso sobre feminismo, está sendo incoerente. Eu não vou saber aqui os exemplos concretos, mas que às vezes a gente vai falando uma coisa ou outra e a gente não se preocupa muito com a linha de raciocínio. Outro dia eu estava aqui numa ardente defesa do Neymar. Contra tudo e contra todos. Vocês da imprensa me malhando que nem um Judas no sábado de aleluia aqui. E eu dizendo o seguinte, o combate tem que ser em quem dá o pontapé. O combate não tem que ser em quem reclama do pontapé. Porque o futebol assume um negócio uma obrigação do bom mocismo. Isso. Você tem que apanhar calado. Mas bater pode. É um negócio muito esquisito. O futebol não tem o mesmo combate a quem bate, né? Esse combate não é do mesmo tamanho do que o combate a quem reclama. Isso eu acho estranho. Então, assim, eu acho que cobrar bom mocismo do jogador na rede social também, tudo bem que a gente pode aqui até considerar que é chato. Que é melhor para ele. Mas o problema é de quem usa a rede social para fazer campanha, para influenciar a opinião pública no sentido de uma coisa que claramente está sendo manipulada. É isso. E também quero aproveitar esse momento para dizer que eu não sou contra a rede social na essência. Eu não uso a expressão redes antissociais. Eu acho que elas nasceram com uma função que pode ser muito nobre e já fizeram coisas muito boas. Né? Existem campanhas muito positivas, E claro, a opinião do torcedor também está amplificada. E é a opinião do torcedor, goste de você ou não. Né? E o torcedor, na minha visão, ele precisa ter cada vez mais voz no futebol brasileiro. Essa voz ela tem que chegar ao clube não de forma desordenada, não criando uma bola de neve que arrasa tudo que tem pelo caminho. Mas se o clube hoje pede que o torcedor seja sócio-torcedor, que bote dinheiro lá dentro, essa opinião... Né? E aí eu sei que é um desafio, um negócio complicado. Você vai falar com milhões de pessoas. Como é que você fala? Não dá para você lançar uma enquete no Twitter para saber se tem que tirar o Jadson no meio do jogo. E aí? Estou pensando em tirar o Jadson. Sim ou não? Aí vota, não dá. Né? Tem que pensar em... Seria amar, hein? Tem que pensar em alguma outra forma. Agora, assim, era isso. Não sei se eu cheguei no ponto. Mas eu quero dizer que a gente também tem que bater em quem está fazendo as coisas erradas. Eu só acho que... O Jadson reagir, tudo bem, ele poderia se controlar, não sei o quê. Mas o que é chato mesmo é o nego estar enchendo o saco do Jadson, gente. E o Corinthians está dizendo que ele tem 10% de percentual de gordura, que foi o começo aqui do nosso. É de atleta isso. Não era isso que a gente queria saber? Se está gordo, se não está gordo? O Corinthians disse que não. Eu acho ruim para ele, Jadson, essa discussão. Acho que, assim, retroalimentar uma discussão desnecessária. Entendeu? Porque... Tá bom, pode ser, mas o erro original não é dele. Ok. O erro original é de nego botando foto, usando uma foto que não está naquele contexto, entendeu? Para querer dizer, Jadson tá gordo e por isso o Corinthians está perdendo a liderança do campeonato. Porque a mensagem que está querendo ser passada é essa. Mas eu acho que ele se manifestando, isso aí retroalimenta, isso mantém a discussão viva e não é bom isso, principalmente para ele, porque... fica avisado, aí daqui a pouco sai do campo esportivo e passa para coisa pessoal. Mas é que passa para perseguição. É um ser humano, né? É um ser humano. Você Eu acho que a covardia é você personificar num atleta, porque é um grupo. E aí tá, agora então é o Jadson. Então vamos tirar a foto dos outros jogadores que caíram de produção. Aí esse aqui vai ser o quê então? Porque quando você personifica, é o que o Barreto falou, dá a impressão que é um jogador que é responsável, né? E não falar, e o cara não responder, às vezes é ruim ele ficar calado. É como se ele estivesse aceitando aquilo como uma verdade. E não é, né? É por isso que, assim, eu acho que a gente tem... Hoje em dia está mais complexo pensar nas coisas. É por isso que eu tenho defendido aqui que a gente também não entre antes no papo sobre cair o treinador. Se a gente defende que não é legal ficar derrubando o treinador toda hora, não pode partir... de nós, o questionamento. Será que se o Carille perder mais uma ou duas, ele vai cair? Não sei, cara. E a gente não sei. Não vai ser tema do debate. E não vai ser tema, né? Perfeito. Mas se o Corinthians estiver ameaçando o Carille de cair, ou se não tiver, a gente debate, inclusive. E aí eu acho o seguinte... depois da Ponte Preta, perguntaram ao Carille se acha que esse segundo semestre... se sente ameaçado. Mancha o seu ano, enfim, alguma coisa do gênero. Que ele falou assim, meu ano continua sendo maravilhoso. E aí teve gente que ouviu o meu ano continua sendo maravilhoso e já disse, olha lá, o cara não pode responder isso numa hora dessa e tal. Cara, ele foi perguntado. É igual alguém virar e falar, Aranha, você pegou muito, você sonha com seleção?
cara, seria lindo eu ir pra seleção, mas não pensam nisso agora. Aí a manchete vai ser: Aranha sonha com a seleção brasileira. Ele foi perguntado sobre isso. E tem então, isso todo contexto tem que ser analisado. Isso está no contexto da cultura do nosso futebol. Sim. O ônus está sempre no acusado. Sim. É ele, o cara que está sendo pressionado. Aí a resposta dele, olha lá. Eu responder, né? E aí, Marcelo, aquela coisa que a gente fala, que todo mundo tem que fazer uma meia-culpa, você acaba de fazer uma aqui, que é justamente essa. Não vamos no Seleção alimentar esse tópico de que o Carille pode perder o emprego em caso de insucesso. Eu ontem estava vendo uma brincadeira muito legal no Lady Night da Tata Werneck, que eu já vou passar pro Vitão. Que, aliás, que era assim, é muito bom. Né? Tinha tanta gente falando que era bom que eu falei, vou ver o inteiro agora. E entrevista com o especialista é maravilhosa. E ontem era com o árbitro de futebol, e ela, coitada, o Marcelo Duarte sofreu na mão dela. Mas ela fazia um quadro que era assim, ela entrevistava uma celebridade e ficavam 3 ali fazendo um painel. É assim, você acompanha mais os blogs de celebridades brasileiras ou estrangeiras? Não, eu gosto mais das estrangeiras. Aí os 3, polêmica! Fulana não gosta de celebridades brasileiras. É isso. Exatamente isso. Não, que no futebol a gente está criando essa cultura também. É claro, agora, enfim... Não dá. É um questionamento importante. Sim, que eu acho é que a chamada meia-culpa, né? Do nosso papel. Do nosso papel de imprensa, porque, enfim, a gente não cobra tanto que o jogador não tem que simular pênalti, que o árbitro tem que tem que apitar o jogo corretamente, que o dirigente tem que ser profissional. Então não vamos simular polêmica também, isso. né? Porque às vezes ela não existe. Fala, Vitão. Verdade. Não, bom, em relação... Bom, Lady Night é espetacular, né? Mas em relação a... Eu vi um programa do Michel Teló dela comigo esses dias, aí não sei se foi reprise, foi espetacular, com o Zico também. Em relação ao Carille, aí não é especular. Eu acho uma coisa também em relação a técnico, não só a técnico. Eu acho que não é o nosso papel de imprensa preservar emprego de ninguém, nem mandar ninguém embora. É dar informação pro telespectador, o torcedor, se o cara vai cair ou não, mais perto do preciso. Até porque hoje em dia manda embora, desmanda embora, depois manda embora de novo. Então não sei o que vai acontecer. Agora, em relação ao Carille, eu tenho certeza do que eu vou dizer. Não é informação, não é fonte, mas é certeza absoluta de quem ficou 7 anos todo dia no Corinthians como setorista e acompanha o clube. O Corinthians estava na 21ª rodada a 17 pontos à frente do Palmeiras. Em fevereiro tem eleição. Se o Corinthians for campeão brasileiro, ninguém tira um técnico campeão brasileiro. Mesmo o Marcelo Oliveira no Palmeiras, que todo mundo achou que era péssimo trabalho, ganhou, foi campeão, fica. E se perder um título para o maior rival, dando 17 pontos à frente, mas ele cai no vestiário. Não é especulação, isso é líquido e certo. Se for campeão, fica. Se não for campeão, porque assim, com isso não tinha obrigação nenhuma de ser campeão, é a 4ª força, tudo bem. A diferença é que abriu. O Willian trabalhou no Corinthians como jogador, depois chegou uma semana. Ele sabe o que eu estou dizendo. Se o Corinthians for campeão, não tem discussão. O Fábio Carille fica, renovou por 2 anos, né? Se não ganhar, não há a menor possibilidade. Não foi culpa dele, perdeu 5 caras suspensos, o juiz roubou. Não fica. O maior exemplo disso que o Vitor está falando, isso o Willian vai lembrar dessa situação, que é uma situação que eu acho que ele pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui, que é o Brasileiro de 2010. O Mano Menezes sai para a seleção brasileira, deixa o Corinthians na liderança, acho que com uma diferença de 7 pontos para o segundo colocado, Adilson. Uma diferença pouca, se eu estiver enganado, entre o Adilson Batista. Adilson. E o Corinthians perde o campeonato e vai para pré-Libertadores depois. Eu acho que, claro que a comparação é diferente, porque agora a manutenção de uma comissão técnica, os problemas são outros, mas acho que o Willian tem um pouco desse depoimento vivido do que foi perder aquele título, que não era tão garantido como já foi esse de 2017 do Corinthians, mas o que causou internamente no clube, a forma como o Corinthians deixou aquele campeonato escapar. Né? A vinda do Adilson mudou bastante a forma de jogo daquele elenco, e aí isso acabou tendo uma queda de rendimento. E o Adilson foi mandado embora por conta dos resultados que não vinham. Super pouco tempo ele ficou também? Ele ficou 2 meses, não sei. Eu sei que assim, o Tite vem... Adilson, acho que ele ficou mais, porque o Mano, se eu não me engano, fez uns 8 jogos, vai para a seleção, e aí o Tite foram só 7 jogos, quando ele vem para o lugar do Adilson. E o Carille tinha assumido e fez 2 jogos. Então, assim, acredito que o Adilson deva ter ficado uns 10, 11 jogos no comando, se minha memória não me trai. Mas eu vejo de uma forma assim, se o Carille era o técnico que estava levando o time a uma conquista, e pode ainda levar, eu vejo a mudança, e eu entendo bem o que o Vitor está falando e conheço o Corinthians, mas quero crer que as coisas estejam mudando.
Eu não posso ver um técnico que era o melhor, faz um contrato, uma renovação por 2 anos e depois, se vier a perder o título, não serve mais. Entendo que isso é muito comum no nosso futebol, mas eu espero, até com o exemplo do Corinthians mesmo, que sob o comando do Tite, teve a queda pro Tolima e aí consegue uma arrancada até chegar ao Mundial, quero crer que se o Corinthians confia, e eu já vi outros dirigentes e ex-dirigentes falando que o Fábio Carille é um grande técnico, que é ele que é o técnico mesmo, que deem a oportunidade dele continuar o trabalho independentemente do resultado no final do ano. Eu acho que a vantagem é significativa ainda. Só ponderando o que o Vitão lembrou, né? Tem eleições no Corinthians e querer fazer alguma coisa, querer mostrar serviço, muitas vezes faz parte do conceito eleitoral do nosso futebol. Hora do intervalo no Seleção Sport TV. Voltamos já.